Alô, Beiradão. Usa o perfume da boca. Apresentação Roberto Rios. O som que comanda a massa, Gaúcho dos Saques. Gaúcho dos Saques. Beiradão de luxo é com o sax do Gaúcho. Gaúcho do Sax. Estamos entrando no ar com o nosso podcast. Hoje, nosso convidado é esse astro do Beiradão, saxofonista Gaúcho do Sax. Gaúcho do Sax, seja bem-vindo ao nosso programa. Roberto Rios e o programa Alô Beiradão, muito obrigado. É com o coração cheio de alegria que eu estou aqui com você aqui e vocês todos. Valeu, muito obrigado a oportunidade. Eu te agradeço também a tua participação aqui. A gente fez o convite e você aceitou. É uma honra muito grande, né, Gaúcho? Gaúcho, antes de entrar na história, na tua história, essa música que você tocou aí, Beira Louco, que história é essa, rapaz, de Beira Louco? Como é que é esse negócio aí? É interessante, né? Porque aqui em Manaus eu moro há 3 anos, Certo. Aqui em Manaus. Mas eu já tenho uma história já antiga, não só com o Beiradão, como com o Amazonas também, que eu já morei na cidade de Tefé, Certo. no ano de 2000 até 2008. E lá tive a oportunidade de conhecer o grande gênio aqui da música amazonense, Teixeira de Manaus. Teixeira de Manaus, né? Tem foto e tudo aí, depois acho que dá para colocar um Sim. recortezinho aí. Então, a influência toda que eu tive disso aí para chegar nessa música Beira Louco é porque era bonita, né? Então, era frases assim que tinha na cabeça, assim, e é uma música bonita. É uma música bonita. É uma música muito legal. E muito louco. Muito louco mesmo, né? Composição sua mesmo? Não é composição Não? minha. Essa música aí é composição do... Agora me fugiu o nome dele. Cícero Andrade. Cícero Andrade, É, né? com uma pitada minha aí do Gaúcho. aí, Não, deu um coisa- toque de elegância melhor, né? Isso aí. É. Isso aí. Além de ser saxofonista, você também é compositor, é produtor musical também? Você faz tudo isso? Sim, também. Eu tenho músicas autorais minhas mesmo, né? Autorais são minhas, né? E que eu mesmo produzo. Tudo em casa, eu faço tudo em casa. Hoje em dia, com um recurso tecnológico, a facilidade que o mundo tem, o mundo da internet, né? Todo recurso, a gente estuda um pouquinho, vai pro o pai dos burros lá, o famoso YouTube, né? É. Tem o Google e tem o YouTube também, né? Vai lá e começa a papirar, começa a ver como é que faz daqui e dali, junta isso, compra um cacareco aqui, um cacareco ali, um microfone, um fone, uma placa, um troço e tal, e começa a aprender, arranja um tecladinho e tal. Eu também produzo. Então, todas as músicas que eu faço, que eu gravo, são, no caso de autorias minhas, são eu mesmo também que produzo elas em casa. É, muito legal, né? A gente antes, eu me lembro assim, Gaúcho, que antes de
Eu quando comecei a gravar minhas músicas, assim, pô, eu queria aprender a fazer, eu mesmo gravar, porque eu mandava os caras gravar minhas músicas e não saía como eu queria, cara. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender a gravar minhas músicas. E aí, então, eu aprendi a trabalhar nos programas de música, né, no Samplitude, agora eu estou Sim. usando o Hip agora, e agora eu faço minhas produções também, né, sai como a gente quer, né, e fica legal, é muito legal. Eu vi tuas músicas aí já outras vezes tocando, e muito legal. Gaúcho, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como começou a sua carreira na música, assim, o início da carreira, assim, como é que foi? Vamos lá. Hoje tem um nome, né? Gaúcho do Sax. Gaúcho do Sax, né? Mas eu nem me digo que eu sou saxofonista. Na verdade, eu me intitulo mais como músico. Como músico, porque desde os meus 9 anos de idade, eu sou músico. Uhum. A minha influência musical é por um tio que eu tinha, que já faleceu já. Ele tocava lá no Rio Grande do Sul, a gente fala gaita, né? O acordeon, ou para cá e Nordeste fala sanfona, né? Sanfona. Então eu já tinha uns 6 anos por aí, eu via ele tocando sanfona. Cara, a gaita, ele tocava muito bem, cara. Então aquilo, desde que eu era pequeno, aquilo me fascinava, me atraía demais, eu gostava muito. Adorava meu tio. Meu tio, para mim, era um espetáculo. E ele tocava legal mesmo, porra. Ele fazia um negócio, um balanço bacana. E toda vez que tinha um churrasco em alguém da família, assim, ele levava a gaita para tocar, né? Sanfona, tocava e eu estava sempre junto ali, sempre do lado dele. Né? Eu gostava de... Só de olho, estava só na mutuca. Na mutuca, isso mesmo, estava de mutuca ali. Aí, na volta dele e tal, né? E foi até que eu disse para minha mãe, eu quero aprender a tocar gaita. Né? E eu a mochila que eu tinha da escola, que era daquelas mochila que eram de papelão, assim, bem simplesinho, eu botava na frente e brincava que eu estava tocando. Bom, enfim, aí me arranjaram lá uma gaita, uma sanfona um pouco reduzida, né? Porque era pequeno, e comecei a aprender, e um pouco do meu tio, uma professora que eu tive também de acordeão, que era a Amélia Cruz, maravilhosa, pessoa fantástica, e fui aprendendo, e com 9 anos eu já comecei a tocar sanfona, gaita. Certo. Então eu já era convidado para tocar nos aniversários. Então, Boca Livre eu já tinha garantido. Já estava começando uma carreira. Já estava começando a carreira. Era convidado para os aniversários justamente para tocar por causa disso. Né? As musiquinhas simples assim, né, que da cultura gaúcha lá, as músicas bem regional. Enfim, e dali um pouco depois assim fui ficando um pouco maior e meio que jogando bola, deixei um pouco a gaita de lado. E aí, de repente, na esquina de onde eu morava, fundaram um bloco burlesco de carnaval, né? Unidos do Fragato o nome. E aí eu comecei a ficar por ali por causa da música, né? Dos instrumentos de percussão. E fiquei por ali, fui ficando e fui aprendendo a tocar surdo, e fui aprendendo a tocar tarol, caixa, agora me fugiu o nome. E fui aprendendo a tocar repinique, virei chamador da escola lá, tudo, fui me dedicando, gostando mesmo. E um certo dia, aí durante uns 2 ou 3 anos, assim, eu já tinha uns 12 anos por aí, 12 para 13, um colega meu de escola passou por mim, e eu já tocava bem na escola de samba, eu era pequeno. Assim, já era o cara. Eu já era o cara, modéstia à parte, eu já era o cara. Porque eu gostava, então, tudo que tu faz com gosto, com vontade, tu acaba aprendendo. Aprendendo, normal. Aperfeiçoando, né? Isso é normal, para qualquer ser humano, não é para mim, não, é exclusivo para qualquer um. E aí um colega de escola, que eu tinha, meu nome era André, né? O apelido era Xedeco. Meu apelido era Xedeco. Que nome, né? Era apelido de André, Dedeco, Deco, né? Coisa assim. E aí, Xedeco, tu toca bateria, né? Eu digo, claro, sim. Nunca subi numa bateria na minha vida, não fazia a mínima ideia como é que era, não tenho nem noção. Aí, não, a gente tem uma banda assim, tal, vamos lá ensaiar. Quando é que é? Amanhã? Vamos lá. Aí à tarde fui lá para a banda. Cara, a bateria era feita em casa. Era feita em casa mesmo, assim, só as peles que era comprada pronta, mas o restante, assim, tudo era tortado em casa mesmo, assim. Os pratos do chimbal, assim, era 2 latas de goiabada. A placa o prato de condução, assim, era uma placa da Pepsi, cheia de furinho com uns pregos, assim, para fazer blim, blim, blim. Fazer o barulho, né? Exatamente. O pedal era feito de qualquer jeito. Cara, e eu subi na bateria e saí tocando normal, cara. Foi mesmo. Normal. Como se eu vivesse ali, cara. Então, eu tinha o dom mesmo, né, Gaúcho? A música já estava em mim. Já estava no sangue tempo. mesmo, Subi e saí tocando normal, cara. Normal. Se nada, eu conhecesse tudo. Naturalmente. Claro que com o tempo depois a gente vai vendo mais sobre aquilo, aí tu vai aprendendo mais coisas. É verdade mesmo. Mas eu não tive facilidade. Saí tocando tudo que é ritmo, qualquer coisa.
E daí fui indo, fui indo, fui indo. Então, uma grande parte da minha parte de iniciação na música, eu era Certo. baterista. Eu era conhecido lá na minha cidade, lá no sul, lá como baterista. E aí, vou aprender a tocar instrumento de sopro. Aí arranjei um trompete. Só que esse trompete era tão velho, que eu não conseguia sair mais de uma oitava da escala. Aí, poxa, cara, fiquei muito frustrado com aquilo. Pô, é muito difícil tocar instrumento de sopro. É, né? Demais, demais, não tinha condições. E eu, cara, eu pegava aquele trompete, eu soprava o dia e noite, cara, e não teve jeito. Aí até que eu descobri um senhor lá numa escola técnica, o professor Lúcio, e levei o trompete e falei, pô, professor, não tem como tocar isso aqui, eu não tenho condições mesmo. Aí ele pegou o trompete, ele tocava trompete, né? Aí ele mesmo, nunca mais me esqueci, ele mesmo disse assim, cara, não tem como tocar nesse teu trompete aqui, ele tem mais furo do que o necessário. Que os pistos tinha mais, tão velho que tava gasto, né? Mais furado, mais velho. Não tem como. Aí desfiz o negócio e arranjei um saxofone. Aí sim, aí comecei em casa. Aprender a tocar saxofone, sozinho. Sozinho mesmo, assim, sem entrar na escola, assim, nada. Sozinho. E olha que é difícil tocar saxofone assim, né? Eu acho que é muito difícil, cara. Cara, eu comecei a aprender a tocar sozinho, então alguma coisa eu tocava, outras não dava. Não, né? Entendeu? Por causa de não conhecer o instrumento, de não saber. Então tudo tem um limite. É verdade. Precisa existir um professor para tu poder superar aquela barreira, aquela etapa ali, né? Então aprendi a tocar 3 músicas em casa, que era Dorinha, Dorinha, meu amor. Aí também, isso tudo de ouvido. Dorinha, aí aprendi um bolero, era Agora ou Nunca, vem me abraçar. Ah, uma música do Elvis, né? Do Elvis, uma versão isso. Aí, e outra era Moendo Café. Muito conhecidíssima, né? Foi essas 3 músicas que eu consegui tirar em casa assim rapidinho. E aí saí porque lá a gente falava muito, vamos dar uma canja. Da canja é um músico tocar pro outro no lugar do outro. Fala muito lá no sul, lá da canja. E aí saí com o saxofone, não, agora eu vou sair pra batalha. 3 músicas, só sabia 3 músicas. Aí subi. Muita coragem, E né? todos os músicos lá das antigas da noite lá, todo mundo me conhecia. Mas me conhecia como? Eu era baterista, pô. Eu era baterista. Né? Não, eu toco saxofone. Tu toca saxofone? Ih, faz muito tempo que eu toco saxofone. Mentira, cara. Só toquei saxofone. Subia no palco ali e começava a tocar aquelas 3 músicas. Dali eu não saía mais. Por quê? Porque aí eu era baterista, então eu tinha uma visão de música. Opa, eu já estou em outra área de música, tipo melódica. Então eu vou começar a prestar atenção o que o cara da guitarra faz, o que o baixista fazia, o que o teclado tocava. Opa, eu tenho que me ligar nisso aí. E dali eu fiquei e tocava as notinhas, outra e tal, né? E fui me virando. Aí até que depois, mais adiante, aí consegui um professor, um cara que tocava saxofone mesmo, bem mais experiente. Aí começa uma história legal. Aí que começa legal. Ele me deu uma fita cassete, com certeza. Tu lembra das fitas cassete? Lembro, é do meu tempo isso aí. Sim. BASF. BASF. Lembro. Que não, no caso era para regravar, né? É. E ele me dava, eu nunca mais me esqueci, me deu uma fita e dizia assim, ele falava assim, maninho, olha o que ele falava, maninho, escuta esse cara aqui, que esse cara aqui é bom. Vai ouvindo esse cara, escuta esse cara é bom. Tá bom. Aí fui para casa, levei a fita, comecei a escutar. Algumas músicas ali eu consegui tirar, porque estava no meu nível, vamos dizer assim. Outras não dava. Outras não dava mesmo, nem pensar. Algumas eu tirei, tá, beleza. Os anos se passaram, aí comecei a estudar mais um pouco de saxofone. Fui tocando em outras bandas grandes também lá do sul, né? Liverpool, toquei com a Havaí Show Band e outras mais lá. A coisa foi andando. Até que eu vim parar em Tefé. O mundo foi me levando e vim parar aqui em Tefé. Estou num festejo lá daqueles de vino, no meio do ano. Aí fui lá para um arraialzinho que tinha, bem já um pouquinho mais afastado da cidade. Cara, muito legal, foi mágico. Aquela noite lá foi mágica. E tinha um cara tocando o Alex é conhecido lá em Tefé, o Alex. Então, eu escutei aquelas músicas. Não, mas isso aí eu conheço. Não, mas isso aí eu toco. Não, eu sei tocar isso aí. Aí fui lá nele, cara, eu moro aqui pertinho, eu toco saxofone, eu sei tocar essas músicas que tu tá tocando aí. Eu posso trazer o sax aí para tocar contigo? Ele disse, pode, claro. Aí fui lá e peguei o sax. Aí toquei aquelas músicas que ele estava tocando, aí toquei outras, cara, foi muito legal. Conclusão, aí que eu descobri que eu aprendi a tocar saxofone ouvindo Teixeira de Manaus. Foi, né? Cara, é uma história muito legal isso aí, uma história muito legal. Geralmente assim, quando a gente... filho de peixe, peixinho é o modo de dizer, né? A gente sempre tem uma influência de alguém na família, de gente que, exemplo,
que é músico, né? Que você falou que era o seu tio. Meu tio. É, Irmão da minha então, mãe. Pois Tio é. Moacir. Daí você observando, tá? Você Lembrando se também que a minha interessou. tia muito me influenciava com música também. É, A né? minha tia, ela me dava incentivo demais. E a minha mãe nem se fala. Ah, então, muito legal, Gaúcho. Deixa eu te perguntar aqui. Todo mundo está falando já Gaúcho, mas o Gaúcho é um Nome artístico. nome artístico, né? É, De que cidade lá você veio? De que lugar você eu veio vim da mesmo? cidade de Pelotas, Rio Grande do Pelotas, Sul. né? É, Ah. Pelotas, Rio Grande do Sul. Esse nome Gaúcho do Sax é o seguinte, como eu já estava tocando já direto, lá, morava em Tefé, então vai lá, busca aquele cara lá que toca saxofone. Quem? Ah, o Gaúcho, aquele lá. Vai lá, busca aquele cara. Quem? Aquele que toca saxofone. Não, aquele, o Gaúcho. É, o Gaúcho lá, o Gaúcho do Sax. Gaúcho do Sax, Gaúcho do Sax. Ficou Gaúcho do Sax. Aí eu escrevo Gaúcho com X, que não é o correto, eu sei disso, mas é porque naquela época, em 2004, por aí, já estava existindo e-mail, começou o negócio de entrar e-mail, aí fui fazer um e-mail Gaúcho com CH do Sax, e já existia um. Certo. Aí eu não pude fazer com CH, aí eu botei com X. Aí ficou uma marca tua, né, cara? Exato. Pode não estar certo, mas é uma marca tua do que assim, né, cara? É uma logo, hoje em dia, exatamente, é uma logo, né? Isso aí. Agora, assim, cara, é incrível, assim, o gaúcho tocar beiradão. Que tipo de música o gaúcho toca lá, mano? Assim, o pessoal, que é sucesso lá no teu lugar, assim? Uma coisa que é muito próxima, até no nome, na escrita, beiradão, vaneirão. Vaneirão, meu. Eu queria me lembrar isso aí, meu. Vaneirão. Assim, Beiradão né? e vaneirão. Eu não vou te dizer que é a mesma coisa, não que seja, mas o balanço, o embalo. A pegada, assim, mais ou menos, né? É o mesmo, entendeu? Posso dizer que é igual, não. A verdade é que os dois, uma música que toca em vaneirão, tu toca ela em beiradão. E o que tu toca em beiradão, tu também vai tocar em vaneirão. É por isso aí, entendeu? Gaúcho, tu acha que se tu fosse de novo voltar pra tua cidade de Pelotas lá, se tu fosse com esse beiradão por lá, tu acha que esse beiradão ia dar certo? Ia pegar, o povo ia Pois aceitar lá? saiba, Roberto, toda vez que eu vou lá para minha terra, que eu vou lá no sul, lá que eu falo com meus amigos lá, os músicos, tô indo aí de férias, aí passei. Aí todos eles perguntam, vai trazer o sax, né? Vou, claro, não saio sem meus filhos. Aí eu sempre toco isso aí. Só que aí, no caso lá, toca em vaneirão. Vaneirão, né? Vaneirão, né? Entendeu? Ou salsa, um ritmo mais carimbenho, alguma coisa assim, encaixa também. Junta-se o útil ao agradável, né? É justamente isso que eu estou dizendo, toca também. Olha, gente, eu tô hoje aqui recebendo esse grande astro da música, agora pode ser amazonense, né? Porque faz parte do nosso movimento beiradão. Manaúcho, é isso aí. Esse grande astro aqui, o Gaúcho do Sax, aqui, que hoje está dando a honra de fazer parte do nosso podcast Alô Beiradão, né? E Gaúcho, deixa eu te perguntar aqui, foi difícil, assim, o início da sua carreira, assim, musical, mano? Olha, Roberto, como toda carreira para qualquer profissão, sempre é difícil. Para todo mundo, né? Para todo mundo, qualquer coisa, cara, na vida, tudo. Hoje se fala muito, tu pode saber muito, mas se tu não tiver aceitação, tu não entra no mercado. As pessoas não acreditam muito no seu trabalho, né, pois? Tu pode não saber nada, mas se tu tiver aceitação, tu entra no mercado. Então, hoje em dia é mais complicado, são mais variantes. Antigamente, eu acredito que quem tinha talento ia embora, deslanchava, voava, decolava. Hoje em dia, só ter talento não basta. Não é suficiente. Hoje em dia, o mundo digital, a era digital, é muito mais coisa. Tem uma frase que agora me esqueci quem falava, que música não dá dinheiro. O que dá dinheiro é sucesso. Né? Sucesso é que dá dinheiro. Se a música virar sucesso, vai te dar dinheiro. Mas qualquer outra coisa ridícula, horrorosa, virar sucesso, também vai te dar dinheiro. A gente vê muito na internet, né? Muitos caras pagando mico aí, mas tá ganhando dinheiro, não quer nem saber, toda né, certeza. É sucesso, realmente. Sucesso. Gaúcho, a gente vai cantar mais uma música aqui. É a segunda música. O nome dela é Beiradão de Luxo aqui. Como é que... Tu quer comentar sobre ela agora? Agora? Como surgiu o Beiradão de Luxo? É uma composição sua mesmo? Sim, essa é a composição minha. O que acontece? Depois, quando eu vim aqui para Manaus, eu comecei a tocar... O primeiro cara que eu comecei a tocar aqui em Manaus foi com a Adail Mesquita. Grande amigo. O Adail é faixa, gente finíssima, uma pessoa muito querida. E ele e o Dan Beiradão. Dan Beiradão, também outro grande produtor musical. Também, de certeza, de mão cheia. O Dan é fenômeno. E a gente comecei a tocar com ele, e eu já era acostumado a tocar lá nos interiores, lá na Volta lá de Tefé, era coisa bem
Mesmo a sede toda de tábua mesmo, onde tinha boi, os boi dormiam embaixo, levantava aquele cheiro, era um troço bem simples mesmo. Né? A festa era boa, mas era simples. Essa é a verdade, simples. Uma festa boa, mas era simples. Aqui eu vou para um interior, claro, muitos anos se passaram, muito muda, né? E, cara, tudo maravilhoso, uma comunidade muito linda, tudo, a sede toda trabalhada, cheia Toda de coisa, limpo, luz, né? um som gigante, 2, 3 bandas, não sei o quê, caramba, isso aqui é um luxo. Que antigamente não era isso, como você falou, né? Era um negócio Não, de... claro que não. Claro, não. Era só o cara do teclado, um cantando, o cara do sax, até amanhecer. Até amanhecer. E haja garganta para aguentar. Né? Eu fiz muito isso. Hoje em dia não tem condições nenhuma mais. O tempo da idade não me permite, mas fiz muito já. Como você e outros, muitos, né? Mas por isso veio o nome Beiradão de Luxo. Pô, agora isso é um Beiradão de Luxo. É um luxo, né? Poderemos ouvir agora essa canção aí? Vamos, claro. Vamos embora então. Vamos ouvir então com o Gaúcho do Sax, a segunda música, Beiradão de Luxo. Gaúcho do Sax. Com os saques do gaúcho. Rapaz, mas porque não dá nem para acreditar, né, que um gaúcho vai tocar beiradão. É verdade por mesmo. Isso é né? letra. Não dá nem para acreditar. Com você eu vou dançar nesse beiradão de luxo. Com sax do gaúcho, né? Cara, uma boa pegada mesmo aí, cara. Além do mais, tá falando de você mesmo, né? Sim. Não dá para acreditar, pô. Não dá. Gaúcho, cara, é muito legal. No passado, quando eu ia tocar, não que eu tivesse uma fama, já era conhecido lá em Tefé, e que, o gaúcho que vai vir tocar, o gaúcho é o que toca lá. Aí chegava, senta para comer, né? O pessoal, os músicos sentam para comer na comunidade, lá, geralmente na casa do cacique lá, ou do presidente da comunidade. Aí todo mundo comendo assim e tal, e eu era garotão, né? Aí todo mundo também, tudo novo e tal, e a senhora lá da presidente lá, mas quem é que é o tal do gaúcho esse? Aí eu, pô, tu aquele lá, e eu, dele no Jaraqui, aí ela dizia, é você? Assim, mas o cara assim, pô, né? Poxa, eu disse, sim, sou eu. Eu pensei que era um homem grande, gordo, de bigode e tal. É porque o gaúcho é bigodudo, né? Dessa aí. Não, era garotinho, magrinho. Rapaz, gaúcho, assim, essa música é muito legal, cara. Eu tenho um programa de rádio aqui, você sabe, né?
E quando toca assim uma música de sax, às vezes toca o Chicão do sax, toca outros caras aí, eu comento assim, olha, cara, eu vou te contar, esse beiradão de sax aqui, o cara amanhece o dia na festa, chirrado assim, ele vai lá pra bananeira lá e toma uma dose de pinga, ele volta pro salão e o pau quebra, e ele vai até o dia amanhecer. É isso aí. Aí a carapanã tá ferrando um lado da perna dele, a mutuca do outro, e a perna toda piririca, mas ele não foge da raia. Ele tá o dia amanhecer lá. É isso mesmo. É isso E mesmo. festa de interior é assim, né, cara? É assim mesmo, né? Por falar em festa de interior, Gaúcho, assim, me fala aí, cara, uma curiosidade tua, assim. Tu é um cara que viajou já muito pelos beiradões aí, né? Bastante. Bastantes, assim. Uma curiosidade, assim, teve algum lugar, assim, que tu tocou, assim, que tu acha assim, pô, cara, aqui foi o ápice pra mim, assim, de gente, assim, as pessoas mesmo te ovacionando, assim, filmando, te aceitando como um cara bom. Tu tem, assim, pode falar assim, um lugar desse? Eu tenho, tipo, duas histórias. Uma que é lá na comunidade do Bauana, que fica lá perto de Tefé, lá, passando Tefé, aliás, Certo. que eu não pude ir numa certa data lá, que eu já tinha um outro show, e eles trocaram a data da festa para que eu pudesse estar lá para tocar. Então, isso aí me deixou muito, muito alegre. Muito Foi, fiquei, né? Claro, trocaram a data. E é uma festa grande, uma família gigante, cara, família Rocha. Gigante, cara. Trocaram. E aí, outra aqui, eu toco muito pro lado aqui de Beruri. Beruri, né? De Beruri, E foi um dia, não sei se eu acho que já fui no Iapoá. Não sei se foi no Auaçu ou no Iapoá, agora eu não me lembro, realmente eu não consigo me lembrar. Mas que quando eu toquei essa música aqui, o tecladista fazia esse break assim, pá, o povão todo, com os saques do gaúcho. É um ápice aí, né? Isso aí pra mim foi, cara, uma realização assim, de arrepiar. Então, eu fiquei muito, muito contente, sabe? Fiquei quase que não consegui tocar, cara. Emocionado, todo mundo gritando, com os saques do gaúcho. É igual ano passado, Gaúcho. Ano passado, quando foi o Dia do Beiradão, que foi do lado do Teatro Amazonas, no Lago São Sebastião, que eu fui tocar na banda do Lico também, né? Sim. E aí, eu imaginei assim que as pessoas não conheciam a minha música, o Teleza, naquela música. Teleza? Teleza. Aí Teleza? o que aconteceu? É porque coisa, né? Aí, o que aconteceu, Gaúcho, é que quando eu comecei a tocar assim, Teleza, me leva com você. Cara, eu tenho um vídeo lá em casa gravado que eu parei de cantar e deixei as pessoas cantar essa parte aí. Teleza, me leva com você. E você percebe quando aquele coral tá aquele monte de vozes, né? E, cara, igual você agora falou, na hora que a pessoa falou, com o gaúcho. Saques do gaúcho. Pois é, quando eu vi falar, quando as pessoas cantando Teleza, me leva, cara, pra mim foi um ápice ali, cara. Sabe? É um momento feliz para um artista, né? A consagração do trabalho dele, né, cara? Assim, é uma coisa uma obra dele que ele vê que está em evidência, assim, que é muito legal. Pô, é um orgulho é por isso que eu dou valor ao compositor, o cara que tem a música própria, tem uma identidade musical, né? Porque, assim, quando toca aquela música assim, olha, aquela música do gaúcho, cara. Sabe que é dele, a identidade disso. Pode quem cantar ela, nem ser nem você, mas outra pessoa pode cantar ela e vai falar no gaúcho. Olha essa música do gaúcho. Olha essa música do Roberto Rios. Claro, com certeza. Né? Cara, é muito legal isso aí. Outra curiosidade, eu te perguntei a curiosidade do ápice, né? Um momento legal. Agora, uma curiosidade, assim, de uma coisa ruim que aconteceu numa viagem tua, numa festa dessa que tu foi, que foi meio negativo, assim. Você tem alguma história para contar sobre isso? Olha, tem, cara, deve ter, mas não é interessante contar, não, porque eu só procuro me lembrar das coisas boas. Certo. O que eu acho que é ruim que tem nas festas quando acontece, que acontece geralmente lá pro final mesmo, é as brigas que dá, cara. Né? Aí é triste, cara. Mas eu sou de uma época que quem brigava amanhecia amarrado no pé de açaí, né, cara? Amarrava mesmo, né? Eu tenho foto lá, cara. Eu tirei foto dos caboclos lá. Rapaz, numa das vezes, Gaúcho, eu te perguntei assim, porque numa das vezes que eu fui tocar em Novo Aripuanã, eu peguei um temporal no meio do rio. Sim. No meio do rio, um temporal, era meia-noite, a gente ia saindo de Manaus, a gente ia saindo do Amazonas para entrar no Rio Madeira. Estava sendo o rio. E o rio é muito largo ali. Chegamos no meio do rio, pegamos um temporal.
Cara, foi um cruel ali. Com certeza, O perigosíssimo. motor passou por cima do tronco de pau que vinha baixando e foi o motor montou no pau, o tronco de pau passou, saiu lavando a quilha, a quilha, o leme lá atrás do motor. O barco ficou todo à deriva. Ficamos à deriva. E de lá vinha passando, de longe vinha uma balsa com a luzinha acesa, a gente via longe, uma balsa. Aquelas balsas que passam na madeira, elas são grandes, entendeu? E lá no meio do rio ali, está de bobeira, rodando, o motor lotado de gente aí, até que demos sinal para um motorzinho que ia passar na beira, o motor encangou em nós e derrubou para a beira do rio. Né? Essas coisas assim que acontecem, né, com a gente, coisas ruins assim, né? Mas a gente procura esquecer, né? Mas deixa eu te perguntar aqui uma coisa, Gaúcho. Outra coisa sobre você mesmo, né? Eu te perguntei... Agora, como foi para o Beiradão entrar na tua vida musical, meu amigo? Se você era lá das fronteiras, das gaúchas aí, o Beiradão entrou como na tua vida mesmo assim? Então. Porque você não toca só Beiradão, né, cara? Você já tocou com bandas, né? Já, com bandas, tocou outros tipos de música e tal, assim. E você faz parte do nosso movimento. Como é que foi você entrar nesse movimento aí, cara? Então, como eu falei agora há pouco, né? Eu comecei a aprender a tocar saxofone ouvindo o Teixeira de Manaus. Ah, sim. Que sem dúvida nenhuma é um gênio da música amazonense. Com certeza. O cara, eu tenho até, deixa eu mostrar aqui, eu tenho um acervo de músicas que eu tiro, escrevo, coloco aqui para não ter. Olha o ano que era que eu comecei a aprender a tocar saxofone aqui, ó. Ano de 96. Quem é que tem uma agenda guardada do ano de 96? 96, é o autógrafo dele aqui. Aí, no caso, esse autógrafo foi em 2001, né? O autógrafo de quem? Teixeira de Manaus. Teixeira de Manaus, né? Esse é um relíquio, cara, isso aí. É, um relíquio. Então, se dá para dar um zoom ali depois ali. Exatamente. Grava, né? Tá bom? Aqui atrás também. Isso. E as músicas da época da fita aquela, né? Porque quando fita cassete, né? Que era lambada para dançar, balançadinho, ritmo jovem, combiando, desmontando o sax, Teixeira de Manaus, coma comancheira, merengue, merengá. Oba! Tu foi aprendendo Teixeira de Manaus, está aqui, ó. Foi, né? Tenho essa relíquia, tenho isso aqui. E aí, quando eu estava lá em Tefé, que teve um show lá dele, lá, eu não me lembro se era Festa da Castanha ou se era Festival Folclórico, acho que era Festival Folclórico. Ele foi fazer uma apresentação lá. E eu, caramba, Teixeira de Manaus, cara. Pô, tem que conhecer esse cara. Porque até então não tinha acesso de visualização de YouTube, coisa. Naquela não tinha. E aí fui lá e vi ele, e ele tocando. Cara, o Teixeira, ele toca muito bem, cara. Muito o som bem, dele era a identidade dele, que ninguém toca igual ele. Assim. É. E aí, quando deu um intervalinho, que tinha outras coisas, ele estava lá no intervalo lá, depois eu voltar a tocar. Mas aí me apresentei para ele, falei, expliquei tudo. Cara, ele conversou comigo, falou um monte de coisa, cara. Falou muito legal, me tratou muito bem, cara. Expliquei a mesma história, né? Que eu aprendi a tocar música vendo ele. Aí ele me deu um autógrafo, o telefone dele na época. O telefone dele na época. Tem outras músicas que outras coisas. Então, desde quando eu conheci ele, que eu comecei, aí eu ia no mercado, pegava uma fita cassete dele, cara, o que tinha dele eu comprava tudo, cara. Certo. E mais outros artistas da época também, assim, que tinham. Aí foi onde eu vi falar também, vi o Chico Caju, Aguinaldo do Sax, Aurélio do Sax, Tavares, muitos outros aí. E aí comecei a catalogar, escrever, tirar música, tudo. Eu tenho um acervo aqui de muita coisa do Teixeira, então nem se fala. E como eu estava falando, Teixeira foi um gênio pelo simples fato de que quando eu sei muito pouco dele, na verdade, eu até estou me arriscando a falar assim, mas o pouco que eu sei eu vou falar. Ele quando ia tocar assim, acredito que por fato de ser, talvez ele pegar um músico não tão apurado quanto ele e tal. Certo. Cara, o que ele fez de música, que ele criou de melodia em cima de 2 acordes, que é para o cara poder acompanhar, ele não está no gibi, cara. Isso é coisa de gênio, cara. É verdade. Isso é coisa ele, claro, com certeza, tem muitas músicas dele que é mais trabalhada, que é claro, mas a maioria deles é baseada em cima de 2 acordes. 2 notas, que era para ser muito fácil, né? Os caras aprender, né? Não, aí qualquer um acompanha ele. Qualquer um acompanhava ele mesmo. Entendeu? Então, é por isso que ele cresceu, com certeza. Não tem como não. Então, ele é de uma época que, quando se tinha talento, crescia. Teixeira foi um gênio, cara. Teixeira foi um gênio. Tem muitos outros, bom, claro. A Aurélio do Sax também tem muita música boa. O Souza Caxias também tem. Mas o Teixeira é o Roberto Carlos
Do Beiradão, do né? Beiradão, entendeu? Esse é o rei, entendeu? Então eu aprendi, comecei a me identificar com esse ritmo, essa ideia do Beiradão, até porque aí já pessoal meu, inclusive trocando uma ideia com o nosso grande Jonaci Certo. do sax, eu comungo da mesma ideia dele. O que é o Beiradão? O que é o Beiradão? Cara, o Beiradão é um monte de coisa. É cultura, é comida, Eu ia te é perguntar dança. isso agora. O que é o Beiradão para você? Então já vamos entrar nessa aí agora. Então. O que é o Beiradão? É a comida, né? É a pesca, a produção de farinha, né? A plantação, a dança. Tudo isso é Beiradão. Agora, quando a gente fala assim, toca um Beiradão, aí eu vou te dar uma opinião que é minha e do Jonaci até. Eu estou mescando dizer que é ele, porque eu conversei isso com ele. Certo. Então é isso aí mesmo. Toda e qualquer música, qualquer tipo de música, qualquer tocada com sax. É. Qualquer música. Aí sim, aí nós estamos falando de Beiradão. Por quê? Porque é isso que os caras das antigas faziam. O sax ia tocando e ele tocava tudo que era melodia, tocava tudo que era música, que era sucesso, que era da rádio, que era não sei o quê, no sax. No sax, não. No sax. Então a ideia de Beiradão, uma valsa. O que se toca no interior não se toca mais, ninguém me pede mais valsa. Não, né? Ninguém pede. Quando eu morava em Tefeto, pode ver os discos dos caras grandes aí, dos antigos, todos eles têm valsa. Todos eles têm valsa. Valsa é uma música lindíssima, cara. Ninguém pede mais. Por quê? Porque por causa da modernidade, tem muitas bandas, todo mundo quer aquele som, aquela batida, aquele negócio, que é isso aí. Então, é mais os mais antigos é que vão te pedir uma valsa, vão te falar um negócio assim. Certo. Entendeu? Quando tem uma boneca viva, um negócio assim que também se fazia para arrecadar, tudo isso. Então, Beiradão, para mim, é isso aí, é música com sax. Claro que pode cantar, lógico, não tem problema, mas a ideia era porque era amanhecia mesmo tocando sax. É verdade mesmo, né? E qualquer música, qualquer música. E os mais antigos hoje que tem aí por aí, o Moraizinho, o Badico do sax também, que eu já vi tocando, esses aí são Beiradão raiz, porque eles tocam tudo até amanhecer, cara. Esses aí, eu não chego nem na linha deles, meu. O Beiradão, deles. o Beiradão, eu considero assim, o Beiradão assim, como tu falou, o Beiradão é de sax, mas eu digo assim, o Beiradão é tudo isso aí. O Beiradão, ele é do sax, o Beiradão, ele é o cara cantando, o sax acompanhando. Claro, lógico, é a história, vai contar É o cara a da história guitarra local. tocando, solando, Também, né? claro. Isso tudo é o Beiradão, né? E o Beiradão também, ele não se limita agora. Você sabe disso, que ele não se limita só na beira do rio, não é mais só beira do rio. Não, com certeza expandiu. Todo mundo sabe que o Beiradão agora passou a ser um estilo musical, né? Você sabe disso, né? Sim, claro. O Beiradão agora ele tem uma identidade. Patrimônio cultural. Cultural e material da Amazônia. Sim, Então ele sim. passou a ser um ritmo musical, ficou mais rico ainda, né, cara? E pelo fato de dar valorização. E eu tenho certeza, Gaúcho, que nós estamos só no começo de uma grande história do Beiradão. Sim. Né? Assim como eu, como você, como o Adail, como Jonaci, como o Chicão do Sax, esses caras eles vão ver ainda o Beiradão assim no patamar lá em cima, assim, ainda quando nós já estamos no calendário do Estado, só falta o Estado mesmo olhar com carinho assim para esse estilo musical. Porque olha só, vamos supor assim, vamos colocar o Beiradão para um festival, como o boi né? O boi ele vai para alegoria, ele vai para a arena com alegoria, né? O que é a alegoria do boi? Eles botam tanta coisa no boi que fica bonito, né, cara? E olha, imagina só o Beiradão assim, qual seria as alegorias do Beiradão? O Beiradão tem canoa, o Beiradão tem tarrafa, o Beiradão tem malhadeira, o Beiradão tem remo, o Beiradão tem caniço, o Beiradão tem tanta da coisa de alegoria que isso realmente representa o Amazonas. Representa o cara lá na beira do rio mesmo. É o que ele pesca mesmo, né? O camurim dele, o espinhel dele, né? Cara, é muita coisa, né? O Beiradão, ele é rico. E ele é rico em elementos que eu tenho certeza, se um dia fosse para a rua tudo isso, num desfile, eu não tinha para ninguém. O mundo todo ia adorar isso aí, ver o Beiradão nesse formato aí. E eu tenho certeza que isso vai acontecer um dia, talvez eu não tenha mais aqui, nem você, mas Sim, claro. vai ter alguém que vai carregar isso aí, né? Que vai chegar lá. Inclusive, qual é a terceira música que tá anotada aí? A terceira música aqui é o Bailão Beiradão. Essa música fala tudo isso aí que você falou agora.
né? Tudo que existe dentro da festa do interior do Beiradão, Certo. essa música, a letra, essa aí tem letra, tem bastante, Beleza, bem né? mais. Ela conta tudinho. O nosso podcast hoje tem o patrocínio do Agito Assessoria e a IG Climatização. Estou recebendo aqui hoje o meu grande convidado, amigo, saxofonista, Gaúcho do Sax. Gaúcho, aqui tem uma música, a terceira música sua, que fala em bailão beiradão. A gente estava agora comentando há pouco sobre alegoria, sobre esse tipo de coisa aí. Essa tua música certamente deve falar alguma coisa do que tu estava conversando agora, né? A gente estava comentando. Então, podemos ouvir essa canção agora? Sim, É podemos. composição sua mesmo também? Composição minha. É uma como se fala, uma apologia. O que existe lá, a gente fala, vamos pro bailão. Bailão. Vamos pro bailão. É uma festa, Certo. com música, bailão. Então, vamos ouvir Gaúcho do Sax, Bailão do Beiradão. Bailão Beiradão. É. É hora do baile, a sede lotada acabou chegando. O barco na beira, balançando a rede, tá tudo atando. A janta tá pronta, terminando, a reza é só animação. E no sul o bailão e o gaúcho tocando o bailão beiradão. Em dia de festa, torneio tá cheio, campeão já foi pago. Churrasco na brasa, cerveja gelada, ó povo animado. Acabando o leilão, todos se dirigem lá pro salão. E no sul o bailão e o gaúcho tocando o bailão beiradão. É o bailão beiradão, é o bailão beiradão. O gaúcho tocando as mocinhas, gritando com sax na mão. É o bailão beiradão, é o bailão beiradão. O gaúcho tocando as mocinhas, gritando com sax na mão. Do baile, a sede lotada acabou chegando. O barco na beira, balançando a rede, tá tudo atando. A janta tá pronta, terminando, a reza é só animação. E no sul o bailão e o gaúcho tocando o bailão beiradão. Em dia de festa, torneio tá cheio, campeão já foi pago. Churrasco na brasa, cerveja gelada, ó povo animado. Acabando o leilão, todos se dirigem lá pro salão. E no sul o bailão e o gaúcho tocando o bailão beiradão. Gaúcho do É o Sax. bailão beiradão, é o bailão beiradão. O gaúcho tocando e as mocinhas gritando com sax na mão. É o bailão beiradão, é o bailão beiradão. O gaúcho tocando as mocinhas gritando com sax na mão. É o bailão beiradão, é o bailão beiradão. O gaúcho tocando as mocinhas gritando com sax na mão. É o bailão beiradão, é o bailão beiradão. O gaúcho tocando as mocinhas gritando com sax na mão. É o que acontece, pô. O bailão Em dia de festa, torneio tá cheio, campeão já foi pago. Futebol. Em dia de festa, torneio tá cheio. Muita gente para jogar bola. Aí termina o torneio, paga um dinheiro. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Pô, o povo é animado, cara. E acabando o leilão, depois do leilão, todos se dirigem pro salão. Pro salão, né? E no sul, o bailão e o gaúcho tocando o bailão beiradão. É o que a gente tá falando agora da alegoria. Se fosse pra avenida, né? É tudo isso ter aí, essas né? características tinha que ter lá. Comidas típicas. Exatamente, né? exatamente. Futebol, torneio de pênalti, Tudo isso aí, né? Isso aí. Seria representada por esse pessoal aí, realmente, Sim. né? Gaúcho do Sax, rapaz, me fala aí. Para ser um beiradão, que característica a música tem que ter? Olha, existem duas fases do beiradão. Certo. As fases de antigamente e as fases de agora. Né? Agora é outra fase, é outro momento. Mas, por exemplo, assim, tecnicamente falando, precisa ter. Antigamente, o que tinha que ter? Tinha que ter instrumento de ritmo, de percussão. Podia ser uma bateria, né, um atabaque, um tambor, um sax, um banjo. Eu nunca vi, eu só sei falar, só escutei falar que tocava muito banjo. Eu nunca vi ninguém tocando banjo no interior. Eu vi tocando. Não, mas... Porque o banjo tem é um instrumento acústico, que é igual o sax. Ele né? é acústico, então, aí tudo bem. Mas da era que eu comecei, eu já não cheguei a ver, não peguei a pegar. Não cheguei a pegar banjo, mas sempre escutei falar, com certeza. Guitarra, já na hora nova, e agora, hoje em dia, teclado. Né? Isso é a parte técnica, física da música. Né? Hoje em dia é muito teclado, porque para uma questão
E um pouco de antigamente também, já da minha época, assim. Por quê? Porque é uma questão de economia de espaço. Era pequeno, a sede geralmente era um lugar pequeno. Hoje em dia, Beiradão de Luxo diz isso. É uma sede grande, monstruosa, com palco, com iluminação. Tem alguns lugares, tem até ali onde o artista fica reservado, me esqueci o nome agora. Camarim? No camarim, tem alguns até que tem camarim. Então, essas partes a física. Então, o lance de ter o teclado é uma questão que diminui uma banda inteira, reduz a um, né? Porque praticamente já é uma banda, o teclado já tem uma banda, tem né? tudo, com certeza. Vai fazer a festa normal. Isso são a parte técnica. Agora, os elementos que tem que ter o Beiradão. A cultura local do que acontece, que no caso aí é feito aonde? Na letra. Se coloca lá na letra. O que acontece lá? Acontece isso, acontece aquilo. Se faz isso, se faz aquilo outro. Dentro da letra tu consegue colocar ali características próprias até de uma comunidade mesmo, dela ali mesmo, e dentro da letra, né? E uma melodia gostosa, coloca uma melodia bonita, que é o que o caboclo entende. Não adianta fazer uma música complexa, com muito acorde, muita coisa. Não é isso, não. Música não foi feita para se saber, foi feita para se sentir. É como o Teixeira fazia com duas notas. Com 2 acordes, ele fez uma infinidade de melodia. Todo mundo tinha que aprender, né? Qualquer um acompanhava ele. Até eu, que não toco teclado, eu ia acompanhar ele tranquilamente. Ele era inteligente mesmo, né? Ele foi gênio, pô. Gênio. Gaúcho, alguma vez tu já tocou sozinho, assim, no lugar? Só tu fez uma festa assim, pô, toca aí teu sax sozinho, tu tocou algum... Uma característica de interior é quando o gerador quebra. Não é verdade? É verdade. Aí, quando tem teclado, que tem a guitarra, qual é o único instrumento que funciona sem energia? É só o sax mesmo, né? Eu me lasquei muito já com isso, pô. Entendeu? Quando o gerador quebra, cara, aí o Carapanã faz a festa. É o Carapanã e o cara do sax que faz a festa, pô, quando o gerador quebra. É o gaúcho do sax do Carapanã, né, companheiro? Né? É muito legal isso aí, né? Olha, legal. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa, cara. Tu já respondeu agora, é uma pergunta que eu ia te fazer. Qual é o instrumento principal do Beiradão? Tu já falou aqui, né? É o sax, o teclado faz tudo, né? Pela questão mais prática hoje da coisa, logística, tudo, hoje em dia é mais conveniente. Antigamente, Gaúcho, antes, lá naquele tempo lá que tinha a lambada, que era o tempo do Teixeira, né? Existia muito conjunto, né, cara? Chamava-se conjunto, né? Sim, conjunto. Hoje em dia é banda, hoje em dia um cara tocando e outro cantando já é uma banda, não é banda. Banda é todo mundo no seu lugar tocando no seu estilo, no seu instrumento. Cada um tocando um instrumento diferente, a mesma música. Mesma música. Eu me lembro que eu ia às festas do interior, eu nunca vi o Teixeira tocar no interior assim, porque eu não ia onde ele estava, né? Mas eu só ouvia no rádio. Claro, com certeza. Ele tocar, Teixeira vai tocar. Difusora divulgava muito a lambada. Eu tinha um amigo, e o nome dele é Jorginho da Lambada. Olha o nome dele, Jorginho da Lambada. Era o cara que mais tocava nessa época também. Só que ele era um cara vocal, ele não tocava sax, não tocava instrumento, ele só cantava. Aí eu ouvia de falar, Teixeira de Manaus vai tocar na Ilha do Baixio. Teixeira vai tocar no Janoacá. Aí, domingo, a difusora, o Costinha dizia: Jorginho da Lambada, meu afilhado. Era uma loucura. Vai tocar lá um espetáculo. Na Ilha da Paciência. Aí, Jorginho da Lambada vai tocar. O Jorginho da Lambada também foi sucesso. É um cara, meu amigo, entendeu? Então, a gente ouvia muito. Ele tinha o pessoal que tocava com ele, entendeu? Sim. Era um conjunto e tal, esse negócio todo aí. Hoje em dia, ele ficou com o nome dele, Jorginho da Lambada. E ele carrega esse nome com ele ainda, entendeu? Mas ele canta outros estilos e tal, né? E isso deixou ele marcado na época da lambada. Então, não tem como o cara esquecer dele. Assim como o Teixeira fez no sax dele, né? O Teixeira foi um grande músico, né? E você também é um grande músico. Obrigado, né? muito obrigado. Eu toquei com você uma vez, uma participação que nós fomos tocar uma vez no La Finca, né? Você lembra? La Finca. Eu fui convidado pelo Odair Mesquita, foi um show de Beiradão. Eu tenho até lá em casa um vídeo que eu cantando em Beiradão e você balançando um negócio de um sacolejo do lado. Você tá no meu vídeo, entendeu? E eu estava assistindo e vi você lá. Me digo, olha o gosto do sax ali, vou levar esse cara lá para mim fazer um bate-papo com ele. Pô, e realmente, obrigado. Realmente, nós estamos conversando aqui hoje, né? Foi uma honra muito grande participar com você lá naquela festa, né? Foi muito legal. Você deu um showzaço lá no La Finca.
Todo mundo dançou lá, o Gaúcho do Sax, eu fiquei olhando e então, eu digo, pô. E o interessante, Gaúcho, é que tu é um astro. Você não toca pra banda, você toca pra você. A banda que te acompanha. Não é isso? Hoje eu já estou assim, mas eu já toquei É. muito para os outros, com certeza, para acompanhar os outros, sim. Já toquei de tudo que puder imaginar, sim. Já acompanhei vários artistas, vários gêneros de música. Música romântica, funk, lá no sul fala muito de bandinha alemã, já toquei, fiz de tudo já. Hoje em dia eu tô com essa proposta aí, que é o que eu gosto, realmente é o que eu gosto, eu me identifiquei demais. Inclusive, passar uma coisa rapidinho aqui, quando eu era pequeno, minha mãe inventou de botar carta, sabe ler aquele negócio de carta, ler o futuro? Sim, sabe, sim. cartomante, aquelas coisas, né? Inventou de botar para a família lá, assim, nada muito sério assim, mas botava, né? Uhum. E engraçado que nunca mais me esqueci, eu era pequeno, cara, tinha uns 10 anos, e a minha mãe, toda vez que ela botava a carta para mim, que lia as cartas, ela só lia assim, ó, dinheiro ao longe, nas matas em terra de cacique. Era só o que ela falava para mim. Quando que eu lá no Rio Grande do Sul, com 10 anos, ia imaginar alguma coisa Pois é, que né? ia mudar para cá? Dinheiro ao longe, nas matas em terra de cacique. Dinheiro ao longe é trabalho, né? É trabalho, Tu vai trabalhar longe daqui. Exatamente. Nas matas em terra de cacique. Porra, Amazônia. Pô, De cacique meu, né? Jamais, hein, Marcelo? Uma criança de 10 anos, minha mãe sempre lia isso para mim. Você saiu de casa para correr assim, o mundo assim. 25 anos. 25 anos, né? Eu já com 14 anos eu já tocava em bandas profissionais. Eu já viajava o Rio Grande do Sul inteiro e um pouquinho ali de Santa Catarina também. Eu já viajava direto. Toquei direto. Aí com 25 anos que eu disparei mesmo. Eu não lembro se já morei no Nordeste também, Foi, né? Aí, lá só forró. Lá onde eu toquei para alguns artistas lá bem conhecidos de lá do forró. Eu não sei se eu te perguntei no começo, eu não estou lembrado. Quantos anos de carreira você tem? De carreira? Da música. Quando você entrou até hoje, na música. Então, na música. 41 anos. 41 anos, né? Você é mais antigo do que eu. Eu tenho 40 anos de música. Eu entrei na música em 1984. Eu tinha 9 anos. Eu tô com 50 agora. Eu tinha 9, então 41 anos. É uma estrada bem corrida, né? Muito, muito longa, né, cara? Dá para escrever um livro e ainda sobra para outro, né? O ruim é lembrar tudo lá no começo, né? O difícil é lembrar. Gaúcho, nós estamos aqui quase chegando no final do nosso programa, Alô Beiradão, e eu te pergunto assim, fale um pouco dos seus trabalhos, dos seus CDs, dos seus projetos e do movimento Beiradão. Assim, para os nossos ouvintes que estão nos assistindo nesse momento, entender um pouco mais do que nós estamos tratando aqui, da sua carreira musical. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu procuro fazer o meu melhor e da onde é que eu tiro esse meu melhor? De dentro do meu coração. Eu faço com gosto, eu faço com prazer, com amor mesmo. Eu gosto muito de tocar. Eu adoro estar no interior, estar nas comunidades aí e lidar direto com o povo ribeirinho que trabalha lá. É o povão mesmo, né? Eu amo eles. Dinheiro é bom? Claro que é bom. É fato, todo mundo precisa de dinheiro, é bom, claro. Mas eu gosto demais disso. Eu me sinto muito bem de estar com eles do que estar com gente da alta que é muito arrogante, que sabe demais. Eu não gostei disso. Como eu disse, música foi feita para se sentir, não foi feita para se saber. Então eu toco para quem gosta, eu não toco para quem sabe. Não me interessa quem sabe. Eu gosto de tocar para quem gosta. Para quem gosta, né? Para quem gosta. Para quem sabe, eu não, com certeza. Porque tocar para quem está pulando, dançando é fácil. Agora, difícil é tu tocar para quem está sentado te olhando. Aí é difícil. Aí é diferente. É outro mundo, é outra realidade. Mas eu gosto disso. Então eu me empenho, eu coloco o meu amor, a minha dedicação em cima disso. Com isso, já está me gerando, né, bastante frutos assim, né? Muitos contratos, muita gente me chamando. Graças a Deus. Inclusive, agora um vídeo meu no YouTube aí já deu mais de 100 mil visualizações, sendo que o meu canal é bem pequenininho, cara. É mesmo, né? Bem pequenininho, mas o povo também me manda muito videozinho eles escutando a minha música, lá no interior, ou varrendo, ou fritando um peixe. Ai, gaúcho! Eles estão ouvindo e bota gaúcho, sabe? Então, isso aí realmente é uma propaganda, é a mídia que realmente acontece, não é aquela mídia que quer vender para ganhar alguma coisa em cima, que não, como a gente estava conversando, né? O talento de hoje em dia não tem valor. Que tem valor
para grande divulgação, é o que vai fazer dinheiro. É o que vai render dinheiro. Certamente, onde as pessoas, os ouvintes, podem encontrar os seus trabalhos musicais? Assim, tem algum lugar assim? YouTube. Gaúcho do Sax, com X, né? YouTube, tem só no YouTube, e também pode me procurar lá no Instagram, né? Gaúcho do Sax também. Me segue, eu sigo de volta, entendeu? Estamos aí. E já estou com um novo trabalho, uma música nova aí que eu tô começando a montar ela devagarinho, mas ela vai falar de todas as comunidades onde eu passei, agradecendo. Vai ser muito legal, cara, muito legal isso aí. É uma forma de homenagem. Reconhecimento, né? Reconhecimento, isso. Exatamente. Olha, temos aqui uma última música aqui, a quarta música para a gente ouvir. Sax Shot. Sax Shot. Beiradão de luxo é com Sax do Gaúcho. Muito bom, muito bom, muito bom. Chegamos ao final do nosso programa, Gaúcho do Sax. Quero te agradecer aqui pela oportunidade de trazê-lo aqui no nosso podcast Alô Beiradão. É uma honra muito grande, né? Eu gostaria que você dissesse as suas considerações finais para o nosso público que está nos assistindo nesse momento. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar divulgando o meu trabalho. Isso aqui é algo que é uma vitrine muito grande, de muita necessidade para nós artistas, músicos, poder divulgar nosso trabalho. Muito, muito obrigado a todos, né? E a quem assiste aqui, quem é fã do Alô Beiradão e tal, que com certeza vai crescer, vai gerar frutos muito, muito bom. Muito, muito obrigado. E que não morra, que cada vez cresça mais o Alô Beiradão, porque a gente precisa disso. E esse movimento, essa ideia, esse gênero, essa coisa linda está crescendo e vai crescer mais. Muito, muito obrigado. Tá, eu também te agradeço pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite. O nosso programa hoje teve o patrocínio de Gito Assessoria e AIG Climatização. Chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a todos vocês pela audiência. Curta lá nosso programa, compartilhe, tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Alô Beiradão. Sou perfume da boca. Apresentação Roberto Rios.